Vamos ver agora o trabalho realizado pela força-peso. Se você pegar um bloco e você quiser levantar esse bloco de uma certa altura, não precisa ser zero não, o solo está aqui, aqui é o zero, até uma certa altura y final, sozinho, você sabe que não consegue. Então você usa um guindaste, pode usar um guindaste aí para fazer isso. A força que o guindaste vai fazer, ela pode ser muito maior do que a força-peso, ou no mínimo tem que ser igual. Quer dizer, se for a velocidade constante, então na soma das forças em y, isso vai dar zero, né? Equilíbrio. Então a força do guindaste vai ser o contrário da força-peso, vetorialmente, quer dizer, força do guindaste positivo, o peso negativo, isso dá zero. Então a força do guindaste é igual à força-peso, isso em módulo. Vetorialmente, a força do guindaste é o contrário da força-peso. Então, porque o peso, todas as forças conservativas, elas acontecem, elas conseguem fazer movimento, elas são ativas, mas somente num sentido, não conseguem fazer o corpo se deslocar em qualquer sentido. Quer dizer, a força-peso ela só traz para baixo, para cima não. Com o guindaste você pode fazer o bloco subir ou descer. Ele pode subir ou descer com o guindaste. Com o peso, ele só desce. Vamos olhar, por exemplo, também aí para ilustrar carga elétrica. Carga elétrica positiva e carga elétrica negativa. Você já deve ter ouvido falar que cargas elétricas de sinais contrários se atraem mutuamente. A força de atração eletrostática, ela é K, que é a constante de elétrica, multiplicado pela carga de uma vezes a carga da outra, dividido pelo quadrado da distância. Aqui a distância R entre as cargas, a carga 1, a carga 2. E esse K depende do meio onde as cargas estão. Então, se é no vácuo, se é no ar, se é dentro da água, se é onde for. Então, a força elétrica, força de atração eletrostática também, ela só faz num sentido. Se você soltar as duas cargas e quiser que elas se afastem, não tem como usando a força elétrica. Assim são todas as forças conservativas. Então, é preciso você utilizar uma máquina para poder fazer estudo num sentido e no outro. E se você faz o movimento com a máquina, você pode regular para fazer a velocidade constante, então acontecerá o equilíbrio de forças e em módulos são iguais, mas vetorialmente são opostas. Portanto, o trabalho do guindaste é o contrário do trabalho da força-peso. E assim é para todas as forças conservativas. O trabalho da máquina que você usar para fazer o movimento em todos os sentidos vai ser o contrário do trabalho da força conservativa. Então isso vale para qualquer força conservativa. Então a gente tem que avaliar o trabalho da força do guindaste. E no final a gente troca o trabalho, a transferência de energia da força-peso ao contrário, é só isso. Se a gente olha no gráfico, você vai ver tranquilamente essa ideia. Aqui não é o x, aqui é o y, porque estamos falando da força-peso. E a força-peso, ela tem sempre um valor fixo. Olhando aqui, o módulo dela é mg. É sempre assim. Se você vai
da altura y inicial para a altura y final, a força-peso é sempre constante. De modo que o trabalho ele fica numericamente igual a esta área aqui, compreendida entre a linha base, a linha de força e os extremos inicial e final. Então esta área aqui, numericamente, o trabalho é igual à área. Então esse trabalho aqui é exatamente essa ideia, porque em módulo a força do guindaste ela é fazendo o movimento a velocidade constante, porque o guindaste pode ter uma força muito maior do que a força-peso, mas se o movimento for a velocidade constante, a capacidade de carga do guindaste é muito maior que o peso. Vamos supor, a capacidade do guindaste é 100 toneladas e você está levando uma massa de 1 tonelada, mas você está fazendo a velocidade constante? Sim, então a força do guindaste é igual à força-peso. Então, toda máquina que se usa para fazer estudo de forças conservativas, você faz a velocidade constante, assim, em módulos são iguais a força da máquina, do guindaste e o peso. Então, o trabalho da força do guindaste é o mg, e a base aqui, é y final menos y inicial. Agora repare que se você for de uma altura inicial para uma altura final, o valor da final é maior que a inicial. Então isso aqui vai dar positivo. Se for descendo, né, a altura inicial seria mais no alto, a altura final mais no baixo. Então, por exemplo, 10 metros aqui 20. 10 é a final, você está descendo, menos 20 vai dar menos 10 de diferença. Certo? Então tem essa questão aí. Você fala, poxa, mas então aqui devia ser o módulo. Pode ser que sim, pode ser que não. Veja, vamos analisar a situação aqui. Qual é o deslocamento que o corpo está fazendo? Esse é o ΔY, você fala assim, na subida é esse aí. E se eu estiver descendo, faltou fazer o desenho, vou fazer outro aqui agora, que o bloco, que o guindaste, né? Aqui a altura inicial, e ele vai descer para essa altura final aqui, menor, né? Então, neste caso, para onde é que está o deslocamento aqui? Descida, né? YD de descida. Aqui foi S de subida, aqui D de descida. Para que o bloco desça a velocidade constante, nós temos aí a força-peso, sempre vertical e para baixo. E a força do guindaste vai ter que ser aqui também para cima. Então você vai olhar aqui qual é o ângulo entre esse deslocamento na descida e a força do guindaste. Então, θ na descida, θd, 180 graus. E na definição do trabalho, trabalho é o módulo da força, o módulo do deslocamento e o cosseno do ângulo θ. Então, neste caso aqui, o cosseno de θ cosseno de 180 é menos 1. Então, se você puser menos 1 e usar o módulo da diferença, ele vai ficar menos o módulo, certo? Se for aqui, na subida, na subida é 0 grau, porque a força do guindaste e o deslocamento são na mesma direção. E o cosseno de 0 grau é 1. Então, quando é na subida, essa diferença é positiva. E o cosseno é 1. Então, fica positivo mesmo. Se for na descida, se eu tomar o módulo da diferença, porque, por exemplo, como eu falei, 10 metros o final e 20 o inicial, então 10 menos 20 dá menos 10, então se eu olhar seria menos 10, módulo de menos 10 dá mais 10, mas aí o ângulo é 180 e o cosseno de 180 é menos 1, então acaba dando negativo. Então, para o trabalho da força-peso não precisa ser o módulo, e aqui realmente a gente vai levar em conta o sinal. Aqui não usa módulo, poderia usar, mas aí eu teria que manter o cosseno de θ. Não usa módulo,
leva em conta o sinal, ou leva em conta o sinal da diferença. Opa, diferença, isso, da diferença. Porque quando desce, o ângulo entre a força do guindaste e o deslocamento é 180, cosseno de 180 é menos 1. Então se eu pego o módulo da diferença, vai ter o menos fora. E na descida fica negativo. Então não há necessidade aqui de colocar o módulo, porque a diferença das posições já vai trazer, no caso, o sinal do trabalho, se é positivo ou negativo. Veja que interessante. Então aqui a gente vai ter aqui o trabalho do guindaste, que deixa eu repetir aqui em cima, esse resultado, mg, vamos fazer a distributiva, né? Aqui, então mg y final menos mg y inicial, e o trabalho do guindaste é o contrário do trabalho do peso. Então o trabalho do peso, aqui trocar o trabalho do guindaste pelo menos o trabalho do peso. E aqui mg y final menos mg y inicial. E colocando esse sinal negativo para cá, só que eu tenho que pôr entre parênteses mg y final, mg y inicial. E esse termo mgy recebe a alcunha de energia potencial da força-peso. Aqui é final e aqui é energia potencial da força-peso inicial. Então, o U da força-peso, ou pode pôr o G de gravidade, né? É mgy. Essa é a energia potencial da força-peso. Se é a altura inicial, é a energia potencial gravitacional inicial da força-peso. Se é final, é a energia potencial gravitacional final. E, portanto, então, o trabalho da força-peso vai ser menos o UG final menos o UG inicial. E final menos inicial é delta U. Então você pode pôr delta UG e o menos na frente. Então o trabalho da força-peso é igual ao contrário da variação da energia potencial. Este é o trabalho, este é o teorema do trabalho energia potencial. Isso aí é válido para qualquer interação conservativa. Vamos ver também para a força da mola e como é para qualquer interação, para eletrostática, para magnética, para força nuclear, para qualquer tipo de interação conservativa.